A videoaula de hoje é sobre as atividades relacionadas à aceleração. Então, eu vou postar esse material sobre aceleração, os objetivos, identificar os tempos inicial e final, identificar as velocidades inicial e final, identificar a aceleração escalar, construir o diagrama da aceleração em função do tempo, construir o diagrama da velocidade em função do tempo. Então eu vou fazer o exemplo 1 e o exemplo 2 e depois vocês vão fazer a atividade 1 e a atividade 2. Vocês podem fazer nesse próprio material do PowerPoint. Então eu vou fazer o exemplo 1. Uma partícula realiza um movimento acelerado e sua velocidade em metros por segundo varia com o tempo em segundos, segundo a tabela abaixo. Então nós temos aqui o tempo de 0 a 4 segundos e nós temos uma velocidade que aumenta com uma taxa de aceleração constante. Então nós temos aqui o tempo inicial, o tempo 0, o tempo final 4 segundos. A velocidade inicial 10 metros por segundo. A velocidade final 50 metros por segundo. A aceleração, nós temos aqui uma variação constante de 10 para 20, de 20 para 30, nós temos uma variação constante de 10 metros por segundo a cada segundo. Então a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Diagrama da aceleração em função do tempo, diagrama da velocidade em função do tempo. Então nós vamos fazer o diagrama da aceleração. Eu vou copiar essa tabela e vou abrir o Excel para fazer um gráfico de dispersão XY. Eu vou colar aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui. O gráfico eu vou colar de novo aqui para fazer os dois gráficos. Esse gráfico eu vou fazer da aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então o 2 aqui eu vou colocar como sobrescrito. Pronto, então eu vou fazer o gráfico. A aceleração aqui ela é de 10 em 10, então ela é constante. Pronto, agora já tenho os valores estabelecidos. Eu vou fazer o gráfico de dispersão XY. Então vou inserir o gráfico de dispersão XY. Vou selecionar os dados, adicionar aceleração em função do tempo. O eixo do X vai ser o meu tempo. O eixo do Y vai ser a minha aceleração constante. Como a velocidade está aumentando, nós temos uma aceleração positiva. Então tá aqui. Eu vou colar o gráfico aqui, ó. Eu vou deixar esse gráfico colado aqui. Posso até mudar um pouco a escala dele. Eu vou colocar de 1 em 1. Ó, já ficou melhor. Então nós temos aqui o gráfico da aceleração em função do tempo. Agora eu vou fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. Então vou botar um pouquinho para o lado aqui. Inserir o gráfico de dispersão. Vou selecionar os dados, adicionar velocidade em função do tempo. O X é o nosso tempo e o Y é a nossa velocidade. Ela está crescendo. E aqui não deu certo. Vamos excluir, vamos de novo. Inserir gráfico de dispersão XY. Selecionar dados, adicionar o nome da série, velocidade em função do tempo. O X é o nosso tempo. O Y é a nossa velocidade. Ok. Agora ficou bom. Vou mudar o intervalo. Deixar o intervalo de 1 em 1. Ok, vou copiar e vou levar lá no PowerPoint. Vou colar na velocidade em função do tempo. Então tá aqui. A nossa aceleração ela é positiva e a nossa velocidade está aumentando ao longo do tempo. Então nós temos aqui a aceleração constante
e nós temos aqui a velocidade aumentando ao longo do tempo. No exemplo 2, nós temos uma diminuição da velocidade até o objeto parar em relação ao solo, e demorou 5 segundos para ele parar. Então nós temos aqui uma desaceleração. O tempo inicial 0, o tempo final 5 segundos, a velocidade inicial estava em 50 metros por segundo, a velocidade final foi 0. A aceleração aqui ela é negativa, né? 50, 40, 30 está diminuindo em 10 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos construir o diagrama da aceleração em função do tempo e o diagrama da velocidade em função do tempo. Eu vou copiar os valores para facilitar. Então aqui nós vamos colar. E aqui vamos colar. Aqui vai ser a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar o subscrito. Aqui ela vai diminuir de 10 em 10. Então vamos construir o gráfico de dispersão XY. Vamos selecionar os dados, adicionar, o nome da série é aceleração em função do tempo. O X é o nosso tempo de 0 a 5. O Y é a nossa aceleração, que é um valor constante abaixo do zero. Então nós temos ali agora abaixo do zero. Vou copiar a aceleração e vou colar no nosso plano cartesiano. Então nós temos aqui a aceleração em função do tempo. E agora vamos fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico de dispersão XY. Adicionar o nome da série velocidade em função do tempo. O X é o nosso tempo de 0 a 5 segundos. O Y é a nossa velocidade. Agora nós temos uma diminuição da velocidade até o objeto parar. Então, em 5 segundos, o objeto parou. Vamos copiar e vamos colar no plano cartesiano. Então nós temos aqui uma diminuição da velocidade pelo motivo de que a aceleração ela é negativa. Então agora nós temos atividade 1 e atividade 2. Vocês podem fazer nesse espaço, colocar os gráficos nesse espaço que nós temos e depois postar o material. Então bom trabalho a todos e até a próxima aula.